Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje, começando a semana. Visão Geral sempre entrevistando várias personagens importantes dos diversos segmentos da nossa sociedade. Hoje nós vamos falar de política, mas antes eu queria dar um recadinho para você. Olha, chega de reclamar das segundas-feiras, não é? A gente acorda segunda-feira reclamando, aquela coisa toda. Cada nova semana é motivo para renovar os seus sonhos e superar antigos obstáculos. As mudanças desta semana darão espaço para as mudanças da próxima e da próxima e da próxima. De cada passo ou de passo em passo, nós vamos chegar aos nossos objetivos. Hoje eu entrevisto Célia Leão, deputada estadual, que me dá o prazer, o privilégio de entrevistá-la aqui nesse momento importante do Brasil. Tudo bem, querida? Bem-vinda. Meu querido. Tudo bem, Célia? Agora tá melhor ainda, né? É, né? Já estava bem, agora no seu programa fica ótimo. Ah, que bom. E o cenário aqui você nunca tinha vindo, não, né? Não, lindo. Eu não sei, vocês aí em casa, claro, acompanham todos os dias aqui, semana, meses, o nosso Alberto César. Mas o cenário tá lindo. Quando eu vim, também era bonito, mas eram poltronas. Exatamente. Duas poltronas. Exatamente. E agora uma mesa toda muito chique, agora muito bonito. Mudou um bocadinho, né? Não, mudou muito. Olha que bonito que dá esse Ficou lindo, né? O visual. Né? Lindo, muito lindo, legal. lindo. E a cor que fica, né? Exatamente. Aliás, em cor, eu não falei nada, não. Eu não tenho nem culpa. Eu vim aqui convidada pela direção, pelo Alberto, com os amigos queridos. O pessoal que não aparece, que fica atrás das câmeras, também muito querido. Mas olha a cor do pratinho. Tá vendo? Eu não tenho nada a ver com isso, mas é azul e amarelo, é a minha cor. Coincidência. Coincidência, bonita, Tá bonita. Ah, não, mas parabéns, viu, Alberto? Obrigado, tá muito viu? bonito aqui, aliás, a TV, o trabalho de vocês é alguma coisa que a gente tem que reconhecer, ao vivo em cores, porque o que falta para as pessoas hoje, no Brasil e no mundo? Por que as coisas muitas vezes dão erradas? Por falta de informação. Na minha visão, a informação é a base de quase tudo. Quer dizer, a pessoa bem informada, seja na saúde, na educação, na segurança pública, na política, não importa. No mercado de trabalho, a pessoa bem informada, ela consegue escolher o caminho, pode até escolher um caminho que não seja o melhor, mas ela tem o direito de escolher. Tem a opção. E vocês, e particularmente, vocês a TV e particularmente o seu programa, vocês dão isso de forma direta, sincera, verdadeira, não é uma coisa maquiada. Eu fui convidada para o programa e estou aqui hoje com muita alegria, ao vivo em cores, hoje não tem nada marcado. Ninguém me ligou dizendo, olha, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Não. A coisa é muito verdadeira, então o que ele perguntar, eu também não sei o que ele vai perguntar, ele também não sabe o que eu vou responder. Aliás, nem eu sei o que eu vou responder, depende da pergunta. Mas é um programa que faz a diferença na informação. Importante, né? Eu acho o seguinte, a gente tem que, quando se propõe a fazer algo que é de abrangência, esse programa quase nacional, vários estados do Brasil, eu acho que ninguém aqui tem que se dispor a fazer aquilo que não corresponda à realidade e à própria verdade. Então, por isso, está aberto, estou aberto às perguntas, você é aberto às respostas. Eu acho muito legal. Nenhuma assessoria nos pediu que vamos perguntar e nem nós procuramos. Vamos fazendo, vamos tocando. Maravilha. E tenho certeza que você vai se dar muito bem, como sempre se deu. Quantos mandatos? Contando de vereadora de Campinas, que eu fui, é uma honra ser vereadora e muito mais de Campinas, respeitando todos os outros municípios. Esse é o 8º mandato. 8º mandato. Foi 1 de vereadora e agora 7 de deputada estadual, né? Pelo mesmo partido, pelo PSDB, até para o nosso telespectador conhecer, saber. Você saberia viver hoje sem a política? Olha, Alberto, eu vou fazer uma brincadeira muito carinhosa com o telespectador, com os amigos e com as amigas e com você pela pergunta. Quando chega a época de eleição, na época da campanha, né, que você pode sair para a rua, pedir voto e tal, eu brinco com as pessoas, mas diz que em toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Então eu acho que essa brincadeira que eu faço também tem um fundo de verdade, respondendo a tua pergunta. Eu falo para o eleitor assim, seja quem for, alguém que eu possa conversar, eu falo assim, vote em mim, por favor, vote em mim, porque eu não sei fazer outra coisa. Exatamente isso, respondendo a tua pergunta. Então, claro, na vida nada é para sempre, nem a vida, não é? As coisas mudam, às vezes com vontade própria, às vezes sem vontade nossa, mas muda.
honesta e a eleição, seja ela qual for, para o cargo que for, ela é uma decisão do eleitor, né? Uma vez, numa entrevista, me perguntaram, Célia, como você entrou para a política? Eu brinquei também, eu falei, eu não entrei, me entraram. E perguntou, e quando você pretende parar? Você pretende parar? Eu falei, claro, um dia a gente para. Não tem como, né? Mas quando você pretende parar? Eu falei, o dia que eu abrir a urna e não tiver voto. Porque o eleitor é que escolhe a gente, não é? Mas de forma muito verdadeira, muito respeitosa, muito carinhosa, eu adoro a política. Eu amo o que eu faço, eu gosto muito do que eu faço e do que a política faz. Ah, Célia Leão, mas política é tudo corrupto, tudo sem vergonha, tudo ladrão, tudo vagabundo. Não todo é mundo... verdade. Não é verdade, não é? A gente, lamentavelmente, tem Infelizmente. a TV, rádio, jornal, o teu programa mostra as coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Sim. Então, não é mentira. Uma parte, alguns equívocos, mas não é mentira. Às vezes, talvez, alguns exageros que também não é tanto assim. Mas a política, ela é transformadora. Verdade. Então, eu estou na política... No PSDB há 30 anos, em junho vai fazer agora? 30 anos. 30 anos. Você sabe que ainda nesse caminho aí, como eu sou da comunicação, às vezes eu brinco até com algumas pessoas, quando você fala, vota em mim que eu não sei fazer outra coisa, eu falo, olha, você pode até não me assistir, mas me manda de vez em quando os recadinhos dizendo que está me acompanhando, que já me satisfaz. Essa é boa, essa é Querida, boa. Bom, nós estamos na efervescência, né? Estou de volta. Com certeza. Estamos aí na efervescência da política. A gente vai falar um pouquinho da nossa política. 2017 já foi um ano complicado para a política e para político de uma maneira geral, não foi? Foi um ano muito complicado para a política e para político. 2016 já vinha com esse sentimento. 2017 de forma direta, mas com a esperança enorme, né, de 2018 melhorar. Lembra que a gente falava a economia vai melhorar, a política. Eu acho que a gente tem que continuar nesse viés. De que 2018, mesmo com tudo que nós vivemos em 2017, medos, angústias, desemprego, eu acho que não tem, de todos os problemas, na minha avaliação, Alberto, o maior, não estou falando de uma doença grave, eu não estou falando de um tumor, eu não estou falando, enfim, né, de um avião cair, não é nada disso que eu estou falando, mas dos problemas todos que nós vivemos, eu penso que o maior deles hoje, voltando que eu não estou falando de saúde, o maior deles hoje, na minha visão, é a questão do emprego. É a questão do trabalho. Porque uma coisa é você chegar no final do mês, eu não sei se a pessoa ganha R$1.000, R$1.500, 850 ou R$5.000, não sei o valor do salário. Mas é você chegar no final do mês com alguma quantia X para você comprar alguma coisa ou pagar alguma coisa. Se suprir, pelo menos, ou suprir aqueles que dependem de você. Além do que, você ter o mês todo a cabeça ocupada com alguma tarefa e alguma obrigação. Aquele que dorme, acorda, sem perspectiva, sem salário, é para a pessoa, seja quem for, homem, mulher, com mais idade, com menos idade, é um sofrimento. Então, hoje, o que o Brasil vive de grande drama, na minha visão, é a questão do emprego. Quando você vê o jovem indo para o mundo do crime, não, mas o jovem tem 14 anos e não vai trabalhar, claro, mas eu quero fazer um paralelo. Quando você vê o jovem indo para o mundo do crime, com certeza absoluta, a família desse jovem, como regra, acho que eu não erro em falar isso, como regra os pais são desempregados, ou fazem bico, ou aquela família não tem o mínimo de sustento. Então, acho que 2018 agora nós temos que focar a questão política, já que você está falando que hoje a entrevista é para falar de política, a questão política, político-eleitoral, porque nós em outubro vamos ter eleições, votem quem quiser, no partido que quiser, mas acho que o Brasil tem que participar, né? Os 27 estados, 26 e Distrito Federal. Eu digo sempre, eu posso não gostar de política, alguém xinga, alguém reclama, mas um presidente da República vai ser eleito, 513 deputados federais vão ser eleitos. Então nós temos que participar dessa situação toda aí. Exatamente. Até porque quem fala toda hora que, olha, eu não voto em ninguém, eu não quero saber, tudo é corrupto, eu não gosto de política, não tem o direito nenhum de reclamar depois. Porque eu acho que o voto é o que lhe dá, lhe garante, lhe assegura o direito efetivamente do cidadão, de repente, de tomar posições, de buscar. Quem fica completamente alheio à política, deixa a base do vai da valsa, não tem o direito de ficar reclamando depois. Célia, está se completando 86 anos do decreto do Getúlio Vargas, que assegurou o direito ao voto feminino. Como é que você está percebendo, você sente hoje a mulher, não só na sociedade, mas enquanto no aspecto político, de comparecimento às urnas, de votação, de defesa dos direitos, ainda mais você que é mulher? Viva o decreto, viva Getúlio Vargas e viva aquele momento difícil, nós estamos falando de 87 anos, quase 100 anos passados, que não é o Brasil de hoje.
Se hoje ainda a mulher tem dificuldade, você imagina 87 anos, né? Não Imagina. dá nem pra gente imaginar o que é isso. Hoje a mulher ainda apanha, é violentada, a família não quer que vá pra política, o marido proíbe, enfim, tem um monte de coisa. Mas é muito positivo. Isso ajudou o Brasil? Ajudou. Porque se nós queremos uma sociedade com justiça, Alberto, e eu falo pro telespectador, pra nossa amiga, nosso amigo, de todas as idades, se nós queremos uma sociedade com justiça, só tem um caminho, é promoção da igualdade. E promoção da igualdade não é todo mundo igual, todo mundo com o mesmo perfume, o mesmo batom, a mesma roupa, o mesmo sapato, a mesma carinha. Não, as pessoas são diferentes. Sem dúvida. Nós somos 100% diferentes uns dos outros, mas na essência somos iguais. Então, promoção da igualdade o que que é? É promover o mesmo direito para todas as pessoas. Então, quando você fala em voto feminino, tem que votar tudo em mulher. Não, não tem que votar tudo em mulher. Mas também não tem que votar tudo em homem. Não tem que votar tudo em branco, não tem que votar tudo em negro. Não é assim. Então, você tem que ter na sociedade essa equidade, né? Esse paralelo de igualdade. E esses 87 anos mostra que a mulher avançou. Hoje nós temos, não vou falar de partido, não vou falar se é bom, se é ruim, não quero fazer esse juízo de valor. Nós tivemos presidente da República mulher, governadora mulher, né? Nós tivemos deputadas federais, deputadas estaduais, prefeitas, vice-prefeitas. Isso é um avanço. Depois se gosta, não gosta. Presidente do Supremo Tribunal. Exatamente, do Supremo Tribunal. Quer dizer, não é só instância política, é instância judiciária. Em todo segmento. Todo segmento. Então, isto é uma mudança, isto é um avanço e isto é necessário. Porque não pode mais aquele pensamento de eu bato no meu filho porque ele é meu, eu faço o que não é. Existe. Mas existiu, hein, Alberto? Hoje, o filho era meu, eu bati e punha de castigo. Dúvida. Hoje em dia você não pode mais fazer isso. Sem dúvida. A mulher também, a mulher é minha, eu resolvo. Hoje também não é mais assim. Esse é terrível, né? A mulher é minha, que minha. E o pior é que ainda... Não é dono de ninguém, né, Célia? Não é dono de ninguém. Olha, você falou duas coisas, que bom que é você que está falando, não é a gente, porque às vezes a gente fica com suspeição. Mas quando você diz quem não vota, quem não participa, depois perde o direito de reclamar ou de cobrar, é fantástico que uma pessoa como você, da imprensa, da mídia, né, âncora, que é renomado, conhecido, amado em Campinas, mas é renomado, conhecido em Campinas, amado. Enfim, quando você fala isso, a gente fica com mais credibilidade. Porque você dizendo para as pessoas, e o senhor e a senhora estão nos ouvindo agora, quando o Alberto César diz, olha, não participou, não adianta reclamar. Né? E a mesma coisa que você falou da mulher agora, você é um grande homem. Metade do coração é feminino, né? Como todos os bons homens. De dizer, imagina se a mulher é nossa. Imagina. Você manda na mulher? Você dá ordem para a mulher? Tem sentido. Em casa é o que dou a última palavra, sabe? Pois não. Querida, o presidente Temer faz um governo onde a popularidade dele é muito baixa, muito ruim. Aliás, já faz tempo que nós estamos, né, com índices de popularidade muito baixos dos nossos presidentes. Embora tivéssemos tido aí Lula, o próprio Fernando Henrique, né, com popularidades bem altas, mas enfim, o Michel Temer está com uma popularidade muito baixa e de repente ele toma uma medida que vem ao encontro dos anseios da sociedade, que é exatamente o aspecto da segurança, e decreta a intervenção na Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro. Como é que você viu essa medida? Você imagina que seja uma medida com resquícios, de repente, de aspectos eleitoreiros, alguma coisa nesse sentido? Olha, Alberto César, se foi por populismo ou querendo usar o momento para fazer política e depois eleitoral para ele ou para o grupo dele, para mim não afeta em nada. Porque eu acho que a medida tomada foi absolutamente correta. Não estou falando de São Paulo, não, do Rio de Janeiro. Estamos palpitando onde não é nossa casa. Né? Mas é o Brasil, Pois é, é o Brasil, é verdade, é verdade. Mas eu quis dizer assim, na minha avaliação, uma medida correta, quase extemporânea, porque já estava passando da hora, sem dúvida, tinha que acontecer, porque o Rio de Janeiro é mais, como você disse, né, é nossa casa, porque o Brasil é nossa casa. Então, pensando em nossa casa, vamos pensar em família. Se o irmão mais velho não consegue resolver com o irmão mais novo uma questão que às vezes o jovem dentro de casa pode resolver, chama a mãe. A mãe chama o professor. Ninguém resolveu, daqui a pouco você está chamando o Ministério Público ou um centro educacional. Mesma coisa. Se lá eles não conseguiram resolver,
tinha que chamar uma força maior. E a força maior são as Forças Armadas e a nível de governo federal. Agora, mas escuta, Célio, o general Walter Souza Braga Neto é que foi nomeado interventor. Agora, mas não houve intervenção estadual, não houve intervenção municipal, a prefeitura é a mesma, o governo do estado é o mesmo, as leis são as mesmas. O que é que você, tudo bem que ele vai ter um poder muito grande, mas o que é que você acha que é possível fazer, respeitando os direitos humanos e aquela coisa toda que estarão sempre ali vigiando, com as medidas de repente até inadequadas de um governo que também já não tem mais moral nenhuma, pezão, está totalmente desmoralizado, né? Como é que você vê, sem o respaldo do governo do estado, da prefeitura municipal, entrar um interventor assim? Se eu não estiver equivocada e falando alguma besteira, se eu tiver, me corrija, essa intervenção que poderia ser mais funda, né? No município, no estado e outras áreas, mexer com o próprio governo, tirar o governador ou tirar o prefeito, sei lá. Aí seria um totalitarismo? Exatamente. Eu acho que aí você está mexendo numa forma que o Brasil... Você ia enveredar, entre aspas, por uma Venezuela que vai ter que ser como eu mando. Né? Eu tenho um pouco de medo dessas intervenções. Onde é que essa intervenção, fisicamente, só na questão da segurança e das Forças Armadas, é positiva? Porque dá a eles, Forças Armadas, o direito de mudanças drásticas, se assim for entendido pelo comandante, que vai comandar. Sim, nomeando o secretário de segurança. Tira um, põe outro. Porque a mudança tem que começar por mudanças literais dentro de casa. Aquele que mandava não pode mandar mais. Aquele grupo que estava, sei lá, na favela tal, no bairro tal, tem que mudar e para o outro. Porque se você quer resultado diferente, eu li essa frase, que não é minha, mas eu achei super interessante. Se você quer resultados diferentes, na sua casa, no seu dia a dia, faça coisas diferentes. Se você fizer as mesmas coisas, o resultado vai ser o mesmo. Se eu pentear o cabelo todo dia para fora, vai ficar para fora. Se eu quiser que ele seja para dentro, eu vou pintar. Entendeu? Eu tô fazendo um exemplo bobo, simples. Sim, mas é por aí. Mas lá no Rio de Janeiro é exatamente isso. Se você quer resultado diferente, que você esteja na praia com a tua família e não vem aquele monte de gente, molecada, normalmente, fazer arrastão, né, que chama. Sim. Isso. Se você não quer que o guarda suba lá no morro, ou embaixo do morro, ele vai subir porque é obrigação dele, ele leva um monte de tiro, quer dizer, você tem que ter ações diferentes. Não é saindo metralhando todo mundo, né, matando todo mundo, até porque em qualquer bairro, por mais simples que seja, qualquer morro, por mais favelas que tenham, ou comunidades, como é já chamado, porque eu acho que nem o nome muda tanta coisa, mas eu respeito os nomes, não tem problema. Você tem que mudar a forma de agir nesses lugares. E hoje em dia a forma é igual, não mudou nada dos últimos 50 anos para cá. Nem aquele filme lá que fez, como é que era o filme que... Tropa de Elite. Que mostrou muita coisa. Eu acho que por aquele filme, na minha cabeça, você podia ter mudado um monte de coisa. Sabia até onde estava o ponto de droga. Que, aliás, também deixa eu fazer um paralelo com São Paulo, porque é fácil a gente falar do vizinho. Às vezes aqui a gente sabe onde tem um ponto de droga e a gente não consegue resolver. Não, e é um dos meus questionamentos, inclusive, até porque o governador é do seu partido, um dos questionamentos que eu vou te fazer já é sobre o perigo de São Paulo se enveredar pelo mesmo rumo que foi o Rio de Janeiro. Célia, o Dória, como é que fica o eleitor quando alguém é eleito para um determinado cargo e na metade sai para um outro cargo? O eleitor fica meio chateado com o que foi eleito? Então, o eleitor fica chateado com o político que ele elegeu se não cumpriu o mandato todo, se o eleitor não tiver informação, que é o que a gente falou no começo do programa. O que significa o Dória? O Dória é tudo de bom? É tudo de bom. Uma pessoa séria, de caráter, decente, trabalhador, isso ninguém pode falar. Bom, quem gosta dele gosta, quem não gosta vai fazer oposição, não tem problema também, isso faz parte da democracia. Mas qual é o problema ou não problema do Dória ser prefeito e sair da prefeitura, se sair, para ser pré-candidato e depois candidato a governo de São Paulo, a governador de São Paulo? Nenhum. Mas como assim, Célia? Ele foi eleito para ser prefeito de São Paulo, não tem nem 2 anos que está lá e tal. Primeiro, que ele é trabalhador, todo mundo sabe. Que São Paulo, onde ele é prefeito, é a capital de São Paulo, todo mundo sabe. E tem muitas, a grande maioria das políticas públicas do Estado, a grande maioria, não vou dizer todas, tem a ver com a capital. E se ele for governador de São Paulo, a capital não perde nada. Eu vou dar um exemplo muito simples. Por exemplo, hoje um grande problema que São Paulo tem, como já tem há anos, é a questão de transporte. Né? Porque sim, 12 milhões de pessoas, 10 milhões de carros, etc. O transporte é estadual, o metrô, o maior transporte, eu quero dizer. Né?
e quem usa é a capital, porque Campinas não tem metrô, Presidente Prudente não tem metrô, né? Então todo o metrô do estado está localizado na capital. Se ele, governador, como é o Geraldo Alckmin, vai ter que cuidar daquilo que é do estado, que é o metrô, e é para São Paulo. Eu estou dando um exemplo assim, de forma sem pensar. Bem. Então, claro, sempre vai ter quem concorde e sempre vai ter quem discorde. Mas, num ponto de vista meu, acho que é uma pessoa preparada. O PSDB tem lideranças, mas eu penso que o Dória fez uma caminhada interessante nesse momento de gestão pública aí frente à prefeitura e que é um grande nome do PSDB. E o Márcio França, que também pode se candidatar. No caso, o Alckmin, ele daria... Primeiro que o Alckmin acho que deve ter 2 palanques, né? Porque vai ter o do Márcio e vai ter o do Dória. Mas para o PSDB, quem seria o candidato? Será que por ser do PSDB o Dória ou o Márcio que faz essa campanha? Porque na teoria o PSDB aprova o que está acontecendo em São Paulo, tudo feito pelo Alckmin, mas nós não podemos deixar de entender que o Márcio é o vice-governador. Na hora da divisão, Márcio ou Dória? Então, é assim, as duas coisas, as duas vertentes que você coloca estão absolutamente corretas. Só que tudo tem time e tudo tem conversa. Primeiro, qual é o tamanho do PSDB? Bom, se eu for falar do PSDB, eu vou acabar falando sempre bem, porque é o meu partido. Sem dúvida. Mas independente disso, é um partido que tem história. Teve o Fernando Henrique Cardoso, presidente do Brasil, governa São Paulo há 20 anos, enfim, tem história. Né? Não vamos desprezar essa história, nem podemos. É o legado do PSDB. Dá para o PSDB, do tamanho que é, com a importância que tem, com o trabalho que realizou em São Paulo, nesses 20 anos todos de saúde, educação, transporte, segurança, mesmo com os problemas, não ter candidato próprio PSDB, esse é o debate dentro, interna corpus do PSDB, lá na executiva estadual, no diretório estadual. Então, primeiro o tamanho que o PSDB tem para não ter candidato. Ah, mas poderíamos apoiar o Márcio França. Márcio França é pessoa da minha relação. Como você disse, vice-governador do governador Geraldo Alckmin. Eu vou no Palácio fazer reunião e encontro com o vice-governador. Com certeza, certo? Com certeza. O filho dele é deputado comigo na Assembleia. Então, não existe nada pessoalmente contra ninguém. Mas isso você tinha que ter construído. Ou seja, se lá na frente o PSDB de Campinas não teve candidato, apoiamos o Jonas. Isso foi construído. Então, o Márcio é do partido do Exatamente. Jonas. Mas eu penso que para o governo de São Paulo... tinha que ter sido construído. Quer dizer, se vai apoiar o PSB ou o P que fosse com o candidato a vice que era, que no caso é o Márcio França, você tinha que ao longo desses últimos meses, pelo menos, ou no ano passado, estar construindo. Hoje, a minha visão tucana, no PSDB, eu não vejo, pode mudar, Célia, pode, na política eu já vi até boi voar. Sem dúvida. Tudo muda, pode mudar. Mas eu não vejo hoje tempo hábil para haver essa construção de não ter candidato do PSDB e apoiar a candidatura do Márcio, não por ele, mas apoiar a candidatura de um outro partido. Porque isso não foi construído. Mas para o Alckmin, enquanto pré-candidato a presidente da República e vindo a se tornar um candidato a presidente da República, ter os dois na disputa, você acha que é algo positivo? No primeiro momento, sim. Porque nós vamos ter primeiro turno e muito provavelmente segundo turno. Se pensa nisso, pelo menos, né? Pode até não ter. O Dória ganhou no primeiro turno em São Paulo. Sim, sem dúvida. Então, mas a gente pensa nessa fase, primeiro turno e segundo turno. Eu diria para você com muita verdade. No primeiro turno, bastante positivo. Tá, aí no segundo turno, Dória e Márcio. Aí pronto. E aí, como é que faz? Aí eu volto aqui no programa. Aí eu volto para saber o que vai. Porque, claro. É claro, o Dória vai atacar os pontos negativos de todo o trabalho feito, cujo presidente da República é futuro, sei lá, candidato, claro. Era o não, governador. O candidato foi vice dele. Você vê, que coisa. Certo? É um imbróglio, gente, que olha, eu prefiro responder outras perguntas agora verdade. E depois eu volto para frente. Pro PSDB, imagina o seguinte, ideal seria que os dois não ficassem para a disputa de um segundo Até turno porque, eventual. se o PSDB e o PSB não forem candidatos, ambos forem candidatos. Não estou colocando nem nome das pessoas, não é nada pessoal com ninguém. Mas os dois partidos, um deles for para o segundo turno e o outro não for, a gente espera que o segundo, que não foi, dê apoio ao primeiro. Então, esse é um pouco da lógica da política, mas eu tenho que te falar uma coisa que ninguém está nos ouvindo. A política não tem lógica. Não tem lógica. Então é tão complicado, mas vamos esperar. Como futebol, né? Não tem lógica. Pode acontecer futebol, mudando coisa. de assunto, só uma coisa. Me explica, você que entende de tudo, entende mesmo, além de ser bonito, simpático, entende muito de tudo.
Por que que o futebol não pode ter a mesma coisa que o mundo tem, que a gente assiste uma coisa, deu errado, volta o vídeo? Por que que a hora que é pênalti, ou é gol, ou bateu o braço, ou segurou a perna, não pode mostrar o vídeo e fazer valer ou não valer? Por que que tem essa coisa? Ah, mas aí perde a graça do futebol. Mas daí, desculpa. Ah, tá tudo errado. Eu ia falar que era sacanagem, mas a palavra não é bonita para falar no vídeo. Não, deixa me explica, porque eu quero entender isso. Produção, dá para ficar mais 2 horas com o programa para tentar explicar aqui? Não dá? Não dá, Célia, mas Outro dia você me explica. É complicado isso aí. Tem aí alguns momentos. O árbitro de vídeo não foi aprovado. Como chama isso? Árbitro de vídeo. Não foi aprovado. Quem tem que aprovar isso? É a federação? Não, são os clubes, porque é o seguinte, a federação determina que vamos ter árbitro de vídeo, porém todas as despesas, todos os custos, a federação repassa para os clubes. E é uma coisa assim absurda. Aliás, é uma coisa impressionante, caro, você tá dizendo? Muito caro, muito caro. Isso é caro porque não somos nós que fazemos. Quando você vai construir a sua casa, você faz um orçamento e você consegue, se ajusta aqui, ajusta ali. Mas quando é governo, por exemplo, olha, fizemos orçamento e tal, não sei o que, você imagina os valores que eles estampam, são coisas assim astronômicas. Você fala, olha, eu construo a minha casa com muito menos do que isso. Então é assim, eles repassam valores absurdos para os clubes, eles não quiseram. E aí há outros nuances, tantas outras coisas. Eu, particularmente, digo a você o seguinte: como é que o futebol tem interpretação. Algumas coisas no futebol são verdade ou não. Por exemplo, a bola entrou no gol ou não entrou? Não tem, a bola entrou mais ou menos. Entrou ou não entrou? Saiu pela lateral, saiu ou não saiu? Estava impedido ou não estava impedido? Agora, a interpretação da falta, a fórmula, o toque, a mão, eu acho que tudo isso aí é do árbitro. É por isso que o árbitro tem que ter lá, ele tem aquela responsabilidade muito grande. Mas voltando ao política, vamos voltar aqui. Já que ele não vai me explicar, demora muito, vamos voltar. 2 horas, não me autorizaram a ficar aqui mais tempo. Querida, o Alckmin e o Arthur Virgílio, o que aconteceu entre os dois, o prefeito de Manaus? Pois é, eu acho que não é que aconteceu entre os dois. O PSDB, que é maravilhoso, é o meu partido, eu tô nele, vai fazer 30 anos, né? Eu brinco na política que a gente briga tanto, tem tantos problemas que eu tenho sempre 1000 razões para sair do PSDB, mas tem 1 milhão de razões para ficar. Isso é uma coisa que eu falo muito nas minhas reuniões e é verdade. O partido consegue achar pelo em ovo e brigar internamente, e conseguir confusão, não precisa confusão fora, já tem dentro, né? Não precisa confusão fora. O Arthur Virgílio é uma liderança do partido, não tem a menor dúvida. Mas eu penso que tudo tem fila, tudo tem construção, principalmente na política, e tudo tem momento. Alguém vai dizer, mas é porque você é de São Paulo, tá falando do Alckmin, do Geraldo e tal. Não, não é. É porque há vários anos, por várias razões, o governador Geraldo Alckmin criou essa situação, essa boa situação, dele se lançar pré-candidato no PSDB e depois candidato, depois ganhar a eleição, é outro momento que a gente vai trabalhar isso, cada um trabalha para o seu candidato. O Arthur Virgílio, que é uma liderança, prefeito, enfim, deputado, etc, etc, se achou no direito de ser, que não é verdade, não é mentira, é um direito dele. Mas tinha que entender que o momento não era para ele. E aí você fica com aquela coisa de cisão no partido, briga interna, e eu vou falar baixinho para o telespectador não ouvir. Isso não é bom para o PSDB. Não, é verdade. Não é bom pro PSDB, mas enfim, acontece também, não dá para tapar o sol com a peneira, né? Ô Célia, me fala um pouquinho é um projeto IPVA para não condução, não cobrança de IPVA? É um projeto? Na verdade é um projeto, é um decreto do governador Geraldo Alckmin. Essa questão de isenção para carro, para pessoa com deficiência, eu vou falar rapidamente. Outro dia eu ouvi um absurdo que meus ouvidos doeram, mas é melhor ouvir do que ser surdo, né? Não é isso que a gente briga? De que era um privilégio para quem é deficiente comprar carro com isenção. Que isso, eu falei, pois é, mas é um absurdo, Alberto. A gente ouve cada coisa que é uma falta até de compromisso com a vida e respeito. Mas tudo bem, não vamos entrar nessa seara agora. Não é privilégio, porque a pessoa com deficiência nunca no Brasil, vamos falar do Brasil, teve oportunidades iguais, né, de estudo para aprender alguma coisa, para depois poder talvez ir para o mercado de trabalho, ter a sua rendinha própria, rendinha ou rendona. Então é uma verdade que não vamos discutir agora, mas é uma coisa importante para que a sociedade saiba. O carro é um privilégio, hoje já não é privilégio para ninguém, é necessidade. Para uma pessoa com deficiência é muito mais, porque você não consegue, não vou falar mal do poder público no sentido de transporte público, não vou discutir essa seara agora, mas não é fácil o transporte público, e para a pessoa com deficiência é muito mais. Muito mais difícil. Né? Nós não temos acessibilidade quase Exatamente, nenhuma. Né? Acessibilidade na calçada, acessibilidade no ponto de ônibus, difícil. Entrar no ponto do ônibus, enfim, subir no ônibus, etc. Ou no metrô, que o metrô está mais adaptado, claro, mas mesmo assim.
chegar até o metrô. Você tem que pegar ônibus, você tem que pegar... Sem dúvida. Então tem que ter carro. O carro custa X, é caro. O deficiente não trabalha. Se a família trabalha, o pai trabalha, mas gasta muito mais com a pessoa com deficiência, então tem que ter isenção. Nós já tínhamos isenção para... Eu, por exemplo, eu que dirijo, quando eu compro o carro, eu tenho algumas isenções. Mas o não condutor não tinha isenção, que é o pai, ou a mãe, o avô de quem conduz. Agora tem isenção, porque se ele vai levar um filho que tem uma deficiência intelectual ou física, que tem muito mais necessidade de levar do que às vezes eu que sou condutora. E como é que ele faz? Ele já, na hora de pagar, como é que é? Isso, não, tem todo um trâmite, eu até posso explicar se depois alguém tiver interesse, é fácil. A própria Receita faz isso, a Secretaria da Fazenda faz isso. Mas sua assessoria explica? Explica, Então nós vamos colocar já o telefone da sua assessoria. Por favor, explica. Para quem quiser entrar em contato, tá bom? Tá bom. Célia, nós estamos meio que no final do programa e tal, mas já vai aparecer. Mas não era um programa de 1 hora? Não, 45 minutos. Bom, né? que fosse de 45, só passaram 5. Não, nós estamos com 40 minutos de programa. Eu vou né? falar com a direção do programa para aumentar Tá para 1h30. É uma delícia ficar com ele, com vocês. Tá bom. Ô Célia, nós vivemos aqui num país hoje onde vira e mexe, a gente vê carro forte sendo detonado, explodido, gente que morre, sequestro de pessoas que têm chave de banco, aquela coisa toda. Enfim, hoje o pessoal está correndo atrás do dinheiro, mas de forma muitas vezes ilegal, né? De forma trágica. Que você pensa sobre esse aspecto aí de transporte, de valores? Querido, nessa direção, e é muito polêmico, nós temos um projeto de lei, não é lei ainda em São Paulo, não foi aprovado, está em debate, em discussão, para exatamente mudar esses locais das casas de valores. Os depósitos, os depósitos, assim. vamos chamar assim, fora dos centros urbanos. Por quê? Você tem uma escola no centro da cidade e do lado ou perto ali, uma dessas... lojas de valores, como é que você faz? Para ali um assalto, as crianças estão saindo da escola, estou dando exemplo. Isso já aconteceu. Guarulhos, ano passado, teve uma... Em outras cidades, né? Eu estou pegando assim, meio de lembrança. Então, nós Você temos quer na área... Na verdade, rural, ele é muito polêmico. quase A gente quer tirar da cidade. Aí o que dizem? Aqueles que defendem que não tire da cidade. Não, mas se você puser lá fora, aí vai ser pior, porque lá é lugar ermo, então vão assaltar mais. Então, se puser de noite, aí fica pior. Ou seja, é o que eu falei, é um assunto polêmico. Eu só sei uma coisa, isso eu falo para o telespectador, do jeito que está, não dá para ficar. Porque nós que eu digo, o cidadão comum, nós que estamos na rua, criança na escola, o idoso pagando conta lá na loja, de repente ele morre e não sabe nem porque ele morreu. Pode morrer de qualquer jeito, isso é verdade. Sim. Mas aí você tem um assunto muito maior que pode direcionar assalto, que é um valor enorme, você nunca fala em R$1.000. Essas transportadoras levam milhões de reais. Sim, né? eu acho que é bastante polêmico também, mas o que nós precisaríamos é ter que o Brasil fosse diferente, né? Ainda nesse segmento de tornar um Brasil diferente, eu pergunto, o que é que pode continuar mantendo, porque hoje São Paulo é diferente do Rio, isso é indiscutível, mas o que é que pode continuar mantendo, embora nosso índice também de violência não seja baixo, mas o que é que nos protege, pode manter São Paulo diferente do Rio de Janeiro, do que está vivendo o Rio hoje em termos de segurança? Olha, eu vou fazer a defesa, não é por pura defesa. Se você pegar os números da violência em São Paulo, se morreu uma pessoa, ainda é violência, não tem dúvida. Sem dúvida. Ainda mais foi o meu filho, não é assim que a gente pensa? O meu filho, eu tenho 3. Perdeu tudo. Eu tenho 3. Morreu um dos 3 na violência, né? Então falar da morte do filho dos outros é fácil. Eu tenho essa consciência. Mas São Paulo tem números na pesquisa, de que o índice de violência diminuiu. Em termos de percentual em mortes por latrocínio, por exemplo, que é o roubo seguido de morte. Sim. Sequestros. Então isso eu não tenho agora, não me preparei, não tenho esses números para passar, mas eu sei que o número é menor do que o ano passado. Então, isso já difere do Rio de Janeiro. E a política que se faz hoje em São Paulo, com o secretário Mágino, que é um promotor, que é uma pessoa balizada, que conhece muito, é uma política que você vê, não tem greve hoje. Hoje você não vê greve em São Paulo. Você precisa ter os agentes, você precisa ter quem trabalha na penitenciária, que já é outra secretaria, mas também é com segurança, os policiais, que podem não estar muito contentes com o salário deles, ou civil, ou militar, mas estão trabalhando. Célia, o presidente da República criou o Ministério da Segurança Pública, não é? É que eu estou em cima da hora, eu tenho 1 minuto só, não dá nem para... Eu vou dar tchau.
Não, não tem jeito. Não tem problema, não tem problema. A gente volta mas me aqui. fala aqui rapidinho. Você acha que esse ministério vai ficar voltado só para o Rio ou vai atender o Brasil inteiro? Ah, tem que atender o Brasil inteiro. O ministério você não pode fazer para o Rio, então você faz o Ministério do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, né? É Mas se é ministério, é para todo o Brasil. Que pena que está acabando. Eu tenho um minutinho para dar um beijo só? Pode. Então, só para deixar um abraço a todos vocês, dizer da alegria de poder estar aqui com o Alberto César, com essa equipe maravilhosa, dinâmica, trabalhadora. Se Deus quiser, eu volto, né? Vou esperar ser convidado outra vez. Será? E daqui a pouco é o Dia da Mulher. Está terminando fevereiro. Que é mais do que amor, mais do que a flor, mais do que ser bom respeito. Tendo respeito, a sociedade vai ser mais feliz. E a alegria de estar aqui, porque esse moço bonito que está do meu lado aqui fazendo essa entrevista, o coração dele é metade feminino, por isso que ele tem essa grandeza de ser humano. Muito obrigada, um forte abraço a você e obrigada pelo carinho. Imagina, se meu coração é metade feminino, eu vou falar da metade masculina do meu coração. Mulher, o que seria de nós homens sem você, hein, mulher? Gente, obrigado, Célia, querida. Acabou o programa aqui, muito obrigado. Conversei com a Célia Leão, deputada estadual. Não se esqueça que eu volto às 7 horas da noite com o nosso RF Esporte Clube para todo o Brasil, tá bom? Falando da Ponte Preta, pegar a cinta para dar uma cintada na Ponte Preta, uma bela vitória do Guarani e de tantas outras coisas, tá bom? Tchau, pessoal. É isso, querida.